Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Quem fez o último acampamento? Ó, que legal. Depois do último acampamento eu não tinha vindo aqui pregar ainda, na Basílica, só antes. E eu já estava com saudade de vir aqui. É muito bom. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Tenho certeza de que essa noite vai ser uma bênção para nós. Eu estava pensando numa historinha que eu escutei uma vez. Eu falei, não vou contar isso não, que é chato. Chato não, é tontinha demais. Mas estou com muita vontade de falar. Há muito tempo atrás, quando eu fui a um grupo... Pode sentar, gente. Quando eu fui a um grupo de oração de uma igreja, eu estava sentado ouvindo, né? E éramos poucas pessoas naquele grupo de oração. E a pessoa que estava pregando, ele falou assim: mas que bênção que tem pouca gente hoje. Aí eu estranhei, né? Eu falei, que estranho, né? Que ele vai falar. Ele falou assim: é isso, que bom que tem pouca gente hoje. Porque ele falou assim, Deus sempre vai derramar muita graça e muita bênção e muitos milagres. Ele falou, imagina isso em formato de bolo. Se a gente tivesse um bolo e cada um fosse pegar uma fatia. Como estamos em poucos, vamos poder pegar fatias grandes ou um monte de fatia cada um, né? Então que hoje, que nessa noite, nós tomemos posse dessa historinha. Deus vai derramar muitas bênçãos e muitas graças. E já que estamos em poucas pessoas, pelo menos aqui, mas quem nos acompanha em casa também pode pegar essa graça, deve pegar essa graça. Mas para quem está aqui, não fica com medo de pegar um monte de fatia de bolo não. Pode repetir, pega quantas quiser, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Ele quer nos dar. Se a gente não quiser pegar, quem fez o acampamento lembra da historinha que a Mariana contou, da colheita de laranja, que convidou as pessoas para ir buscar laranja, e um foi com uma sacolinha, um foi com uma carriola, um foi com uma pampa. Vocês se lembram? Quem lembra? Será que a Mariana não contou essa história de vocês? Ela mudou essa história? É mais ou menos a mesma história do bolo. Ela falou assim, está distribuindo laranja, pode vir buscar. Só que um foi com uma sacolinha, um foi com uma carriola, um foi com uma pampa, um foi com um caminhão. Carrega o tanto que você quiser. Então hoje, que nós todos aqui possamos pegar a quantidade de graça, a quantidade de bênçãos que nós quisermos. Não economize. Encha a sua sacola, a sua carriola, a sua pampa, a sua carreta. Amém? Eu fui convidado para falar dessa noite sobre um tema que no início eu fiquei até um pouco agoniado: a brevidade da vida. Como a nossa vida passa rápido, como a nossa vida pode terminar num sopro, de repente. E eu fiquei bastante tempo, alguns dias, até sofrendo um pouco com o tema, porque eu não estava conseguindo assim captar o que será que Deus quer falar para mim, o que será que Deus quer falar para nós sobre isso. E vim rezando esses dias com esse tema, e ele foi me falando assim: quanto tempo nós queremos mais viver? Quantos anos eu quero viver? Eu acredito que se eu fizer essa pergunta a cada um, a resposta também é meio igual. Falar, eu quero viver o máximo que eu puder, desde que eu estiver com saúde e tal. Mas a realidade é que mesmo que eu viva muito tempo, 80 anos, 90, 100, ainda é muito pouco, perto do que realmente Deus tem para nós. Talvez a gente já ouviu falar em vida eterna. Alguém já ouviu falar em vida eterna? Quem acredita na vida eterna? A maioria aqui acredita na vida eterna. Então, vamos começar com essa pergunta: se eu acredito na vida eterna,
por que que eu vivo como se ela não existisse? Mas como assim, Emanuel? Como é que é viver sem acreditar? Ué, eu quero realizar tudo aqui agora. Eu não estou me preparando para a vida eterna, eu estou querendo viver tudo agora. Eu tenho pressa para me formar, eu tenho pressa para me casar, eu tenho pressa para ter filho, eu tenho pressa para ganhar dinheiro, eu tenho pressa para ter sucesso. Eu me preocupo com o agora, com o aqui, com o agora. E na maioria das vezes, eu e você, nós nos esquecemos de nos preocuparmos e de nos prepararmos de verdade para a vida eterna. Mas isso é normal porque é um tema que pouca gente, inclusive eu, para pensar. Então por isso que eu fiquei tão agoniado esses dias. Eu também não tinha parado para pensar. Como eu estou me preparando para a vida eterna? Para a gente, sabe, mergulhar um pouco nisso, é meio que assim: o que é eterno? Eterno é uma coisa que não acaba. Ué, se não acaba, então vai ser melhor, porque aqui vai acabar. Aqui já está acabando. A gente começa a morrer o dia que a gente nasce, né? Eu nasci, já passei do nascimento, já nasci, só me resta morrer. Só que eu vou morrendo devagarzinho, né? A gente vai morrendo um pouquinho por dia. No envelhecimento natural do ser humano, eu estou morrendo um pouquinho por dia. Só que eu esqueço de me preparar para essa vida eterna, onde lá eu não vou morrer. Eu comecei até a fazer umas contas matemáticas. Eu falei assim: quantos anos tem o universo, né, que o homem acredita ter, né? Estava escrito lá, 45 bilhões de anos. Eu comecei a fazer conta, nunca mais acabava o zero. Eu falei assim: deixa eu ver quantas gerações daria se todo mundo vivesse 100 anos. Quantas gerações daria? 45 milhões de gerações já teriam existido até hoje. 45 milhões de gerações de 100 anos. Tipo, não é nenhuma realidade, é só uma filosofia. Mas para dizer o quê? Porque se Deus existe desde lá, Ele existe, lógico que Ele existe desde sempre, mas só para fazer essa conta, Ele existe há 45 bilhões de anos e a gente malemar vai viver os 80, certo? Isso é o quê? Nenhum sopro na eternidade que Ele está nos propondo, mas nem um sopro. O tema que me foi proposto, quem tiver com a palavra pode pegar, está no livro de Salmos, Salmo 38. Em algumas Bíblias pode estar escrito 39, 38 ou 39. Livro de Salmos 38, 39. No versículo 5, esse salmo é um hino que Davi escreve num momento de dor que ele estava passando e quer passar essa ideia, né, de como ele está achando que a vida passa muito rápido. Versículo 5 diz assim: fazei-me conhecer, Senhor, o meu fim e o número de meus dias, para que eu veja como sou efêmero. A largura da mão, eis a medida de meus dias. Diante de vós, minha vida é como um nada. Todo homem não é mais que um sopro. De fato, o homem não passa como uma sombra. E é em vão que ele se agita, amontoa, sem saber quem recolherá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nesses 3 versículos aqui, o salmo inteiro fala disso, mas nesses 3 versículos, pelo menos 2 vezes, né? Diante de vós minha vida é como um nada. Faz conhecer o meu fim e o número de dias, para saber como sou efêmero, ou seja, como não vou durar nada. De fato, o homem não passa de uma sombra.
essa comparação é isso que eu estou falando. Perante Deus, perante a história de Deus, nós somos quase nada. Mas não para dizer que nós não significamos nada, mas para a gente começar a pensar assim, que se eu entender o projeto de Deus, se eu começar a valorizar, eu posso mudar essa história, deixar de que a minha vida seja apenas um sopro, seja apenas um instante diante de todo o universo, diante de todo o projeto de Deus, para que realmente eu ganhe a vida eterna. Eu quero fazer uma comparação só para a gente entender, porque assim, falar de vida eterna é muito abstrato. Como é que eu imagino isso? Por exemplo, imagina uma criança no ventre da mãe, uma mãe grávida com um bebê. Você está grávida, né? Imagina um bebê. Aquilo ali é uma vida, só que ela está vivendo num determinado lugar. Enquanto ela está ali, ela não tem noção de quando ela nascer, quando terminar o tempo de gestação, o que vai acontecer depois? Nós já estamos aqui, nós sabemos. Quem já está na eternidade já sabe o que acontece lá. Mas para o bebê, ele não sabe, ele só conhece aquela realidade. Imagina, eu tenho uma filhinha, a gente ia ver o ultrassom dela, ela estava chutando, ela estava batendo os bracinhos lá no ultrassom, mexendo, e aquela era a realidade dela, né? Brincando ali dentro, era a realidade dela. O que esperava ela depois do parto? Ela não sabia. Quem iria estar esperando ela? Papai e mamãe? Mas será? Como é que ela ia saber se ela tem pai e mãe? Talvez pode ser que ela não tinha, né? Pai e mãe. Ou não tem pai, né? Mãe tinha, mas não sabe quantas mães morrem no parto. Então assim, o que tem depois da gestação? Ela não sabe. Quem vai estar me esperando? Eu não sei. Mas a gente nasce e entra nessa outra vida, nessa segunda vida nossa, primeira ali no útero e essa outra agora. E a gente até que gosta muito. Só que a gente passou por aquela. A vida eterna é mais ou menos assim. Hoje é como se nós estivéssemos no útero. A gente não sabe o que tem na vida eterna. O útero durou só 9 meses. Mas se eu conseguir passar dos 9 meses, se eu nasci, eu estou hoje saboreando e vendo e presenciando como é essa outra vida aqui. Então, se eu aproveitar bem a minha vida aqui e eu merecer a vida eterna, será como um novo nascimento. Eu vou chegar lá, eu ainda não sei como é lá, como o bebê não sabia como é aqui. Eu ainda não sei quem vai estar me esperando lá, como eu também não sabia quem estava me esperando aqui. Mas na palavra Deus nos promete que se eu fizer por merecer, lá é o paraíso. É quase que falar que aqui é o inferno, que aqui é difícil, que aqui a gente rala pra caramba. Não estou dizendo trabalhando, estou dizendo com tantos problemas, mas aqui é difícil, porque aqui é onde a gente ou passa ou reprova, ou a gente aprende ou não aprende. São provas, são provações que vamos passando nos nossos dias para merecermos ou não esse paraíso. E cara, eu fiquei viajando nessa linha de pensamento, e eu fiquei assim, do mesmo jeito que o bebê nasce, ele não sabe quem está esperando, quem vai estar me esperando lá? Será que é o papai do céu? Eu mereci? Ou vai ser o capeta porque eu não mereci? Será que é o inimigo? Porque eu fiz tudo errado, não valorizei, até aprendi. Fui à missa, fui ao grupo de oração, fui no acampamento, ouvi muita gente me explicando como é que tinha que fazer, mas eu continuei fazendo tudo errado. Quem será que vai estar me esperando lá? Porque o que é fato e é daqui a pouquinho é a nossa morte. É muito rápido. Ontem eu tinha 15 anos, eu estava louco para tirar carta. Eu já estou com 50.
Então, a hora que eu fechar o olho e abrir de novo, já vai estar com 80, né? Então é muito rápido. Aí falando comigo mesmo, eu falei, cara, sei lá, esses 30, 40 anos que me restam, eu vou ter que caprichar pra caramba, porque eu quero essa vida eterna. Eu vou caprichar. Tem um trechinho da carta de São Tiago que ele vem nos falar sobre isso. Deixa eu pegar aqui. Quem quiser pegar também, é a carta, tá? Carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 13. Carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 13. Eu vou ler para vocês. Na minha Bíblia, até o título está escrito assim: advertência aos ricos. Mas não é só ao rico. Vamos colocar advertência a como eu vivo. Eu prefiro colocar esse título. São Tiago vai nos dizer o seguinte: agora dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ficaremos ali 1 ano, comerciaremos e tiraremos o nosso lucro. E, entretanto, não sabeis o que acontecerá amanhã. Pois que é a nossa vida, sois um vapor que aparece por um instante e depois desvanece. Em vez de dizermos, se Deus quiser, viveremos e faremos esta ou aquela coisa, mas agora vós vos jactais por vossas presunções. Toda jactância desse gênero é viciosa. Aquele que souber fazer o bem e não o faz, peca. Esse trechinho está nos dizendo assim que às vezes a gente faz planos, né? Hoje ou amanhã vou a tal cidade, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ter lucro, vou ter prejuízo. Faço planos, mas faço planos do mundo. Planos de ganhar dinheiro, planos de onde eu vou morar, planos de se eu vou casar. Eu não faço planos espirituais. Eu não faço planos com Deus. Muitas poucas vezes os meus planos estão entregues nas mãos de Deus. Então no final ele vem nos dizer, em vez de eu falar, se Deus quiser, se Deus me conceder, se Deus achar que é bom que eu me case, se Deus achar que é bom que eu mude de cidade, se Deus achar que é bom que eu consiga aquele emprego. Às vezes eu quero, planejo, faço planos, sem deixar que Deus participe dessa decisão, ou que, melhor ainda, que Ele tome a decisão por nós. Então São Tiago vem nos alertar para como nós conduzimos a nossa vida. E no final, no último versículo, ele vai falar: quando a gente sabe o que temos que fazer, fazer o bem e não fazemos, estamos pecando. Qual que é o problema de pecar? Durante vários que a gente já conhece, é que todo pecado nos afasta de Deus. Quanto mais eu me afasto de Deus, menos eu compreendo Ele, menos eu dou oportunidade para minha santificação e para que eu aproveite esse projeto de Deus. Mas legal, e se eu então quero, olha, não, eu vou lutar pela vida eterna, eu quero essa vida eterna, eu acho que vai valer a pena. O que eu devo fazer? Qual é a fórmula? Qual é o segredo? Só tem um jeito, só tem um caminho. Só existe a salvação através de Jesus. Lá no Evangelho de João, ele fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém verá Deus, ninguém irá ao paraíso se não for através de Jesus. Eu sou o caminho. O que ele quer nos dizer quando ele diz eu sou o caminho? Ele quer nos dizer o seguinte, gente, eu estou passando para vocês o que é certo e o que é errado, o que devemos e o que não devemos fazer,
como devemos nos comportar. Jesus está nos passando, o evangelho dele é a boa nova, as dicas, as regrinhas de como devemos conduzir nossa vida. Se eu escuto a palavra do Senhor, se eu levo a sério tudo que Ele me ensinou e eu sigo, eu estou entrando por esse caminho que é Jesus. Eu estou aceitando o único caminho que é Jesus. Eu estou aceitando Jesus na minha vida, fazendo da minha vida de acordo com o que Ele programou, e então eu estou andando a caminho dessa vida eterna, que é o que nós já falamos, será muito melhor que essa, muito melhor que essa. Quem aqui queria ser bebê para sempre, ficar dentro da barriga? É melhor ficar aqui fora, e a hora que eu for para lá vai ser melhor ainda, entendem? São etapas, são etapas. Nós estamos nessa etapa decisória. Essa etapa da nossa vida vai dizer se nós vamos para a vida eterna ou não. Só que voltando ao tema de hoje, eu preciso tomar consciência da brevidade da vida, porque eu não posso deixar para amanhã. Eu, Emanuel, eu tenho os meus pecados, tem as coisas que eu preciso mudar. Eu já deixei muitos pecados, graças a Deus. Eu melhorei a pessoa que eu sou bastante, mas eu já estou pronto? Não. Talvez eu precise mudar em algumas circunstâncias, em algumas situações, em algumas coisas que nem eu sei ainda. Eu preciso contar com a caridade, com o amor, com a misericórdia de Deus, para que Ele vá me ajudando a entender o que mais eu preciso melhorar na minha vida para merecer essa vida eterna. Só que tem que ser agora. Eu não posso esperar para tomar essa decisão. Não, eu até acho legal, mas não dá para parar agora o que eu estou fazendo. Se eu levo uma vida de mentira, tem muita mentira na minha vida, mas não dá para mim mudar agora, porque tem muita coisa envolvida, cara. Tem muita coisa envolvida. Se eu cortar essa vida de mentira agora, cai a casa de muita gente. Então não posso agora, tem que ser agora, não é para amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo, eu não sei se vai dar tempo. Eu estou vivendo eu não estou, suponhamos que eu estou vivendo um adultério, mas não dá para terminar agora, porque a outra pessoa lá ainda depende de mim, e eu tenho que esperar ela se alinhar na vida para soltar ela. Não dá para viver adultério, cara. Eu levo uma vida que eu me aproveito um pouco financeiramente de algumas situações, não são tão lícitas. Eu faço algumas coisinhas que não são muito corretas, mas eu preciso disso para sobreviver, senão quem vai pôr pão na minha casa? Tem que parar agora. Sabe o que é mais legal? É se a gente de verdade fizesse essa experiência. É quando eu acredito que eu não posso deixar uma situação, eu acredito que eu não posso porque vai dar tantos problemas, sendo que Ele é muito maior do que tudo. Que se eu fizer a experiência e falar, Senhor, eu vou romper com o meu pecado, eu vou romper com o que eu faço de errado, eu vou deixar aquilo lá e vou me entregar nos seus braços. O Senhor cuida de mim, porque eu tenho medo de parar, ou eu tenho medo de deixar, ou eu não consigo deixar. Eu não sei o que cada um está vivendo, eu não sei se o problema é pequenininho ou é coisa grande, eu não sei se é só deixar de fofocar, ou se é uma coisa grave que nós temos que parar. Mas eu quero convidar a fazer essa experiência, a falar assim, eu paro, Senhor, mas me ajuda, sozinho eu não consigo. Pensa num cara que vai ficar feliz se você fazer isso com ele. Eu não sei se a minha mãe está assistindo, mas a minha mãe gosta de rezar para todo mundo, menos para ela. Aí um dia conversando com ela, ela falou assim, não, mas eu já peço para muita gente, não dá para pedir mais para mim, né? E Deus está tão ocupado com todo mundo que eu não quero incomodar. Eu falei, meu Deus do céu, você acha que você consegue incomodar Deus? Pode rezar, mãe, pode rezar para a senhora, mãe, reza mais para a senhora do que para os outros.
Pelo amor de Deus, não vai incomodar. Deus é tão grande que cabe todas as situações, Ele consegue atender a senhora e todo mundo. E Ele fica feliz quando a gente recorre a Ele. Pensa num cara que vai ficar feliz se a gente se dobra, se rende. Senhor, eis-me aqui, não quero mais fazer nada de errado. Senhor, se o que eu estou fazendo não te agrada, pode acabar com tudo. Senhor, em qualquer área da minha vida, se não está legal, rebenta, pode quebrar minhas duas pernas, Senhor, mas me deixa fazer o que o Senhor acha que é certo, porque eu sozinho eu não consigo. Ele vai ficar feliz. Nós entregarmos a nossa vida para Jesus. É fácil? Não é fácil. Nós temos conhecimento ou sabedoria para fazer isso? Provavelmente não. Lá no livro do Eclesiástico, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, ó: toda sabedoria vem de Deus. Toda. Ou seja, não nos compete nada. Se eu acho que eu sei alguma coisa, que eu sou bom em alguma coisa, vem de Deus. Deus está me concedendo. Então vamos aproveitar e pedir mais. Senhor, toda sabedoria vem de Ti, me dá mais, me dá sabedoria para levar os meus dias, me dá sabedoria para eu conviver com a minha esposa, com a minha filha, me dá sabedoria para conviver na comunidade, me dá sabedoria no meu trabalho. Senhor, me dá sabedoria para eu sair do estado de pecado. Mas pedir para o Senhor a sabedoria, pedir que o Senhor nos mostre onde nós precisamos mudar e começar a viver mais dentro da sabedoria e menos dentro da correria. Nossa vida é muito corrida, a gente normalmente não tem tempo. Se a gente perguntar por que os nossos colegas de tribo não vieram no grupo de oração hoje, não deu tempo. É ou não é? Não deu tempo. Mas não deu tempo por quê? Porque a gente não vive na sabedoria e na sabedoria de Deus. A gente vive na correria, imaginando, muito equivocadamente, imaginando que as outras coisas que nós vamos fazer é mais importante do que estar perto de Deus. Se nós soubéssemos, como nós aqui, vamos falar de quem está aqui hoje. Quem está em casa, obrigado, parabéns. Eu quero falar de quem está aqui hoje. Como nós que estamos aqui hoje somos abençoados, porque Deus nos revelou que estar aqui era mais importante, cara, do que estar em qualquer outro lugar. Lembra daquela história que Jesus chega numa determinada cidade e vai entrar na casa de uma certa Maria, e ali ele se senta e Maria senta aos pés dele e começa a conversar, e a irmã Marta vai fazer comida, vai arrumar a casa e preparar tudo, e Maria ali sentada nos pés de Jesus, só conversando, trocando uma ideia ali, perguntando: oh, como é que é essa história aí, Jesus? Conta para mim esse negócio de evangelização aí, que é verdade, você é filho de Deus, tal. Conversando com ele, e Marta lá naquela loucura, né, de arrumar a casa e fazer comida, porque Jesus estava ali. Pô, Jesus está aqui, aquela loucura, aquela ansiedade. E aí ela chegou: ô Jesus, mas deixa eu falar um negócio, você não se incomoda? Eu estou lá sozinha trabalhando e minha irmã está aí batendo papo. Quem se lembra aqui que Jesus responde para ela? Ela escolheu a melhor parte. Para falar o que para nós? A gente parar de viver na correria e viver dentro da sabedoria, na sabedoria de Deus. Emanuel, tenho experimentado tanto isso. Eu sou uma pessoa Marta. Eu sou Marta. Eu nunca fui Maria, de gastar meu tempo com Jesus. Mas eu tenho feito essa experiência. Eu ia rezar durante o dia. Eu gosto de, no meio do dia, passar numa igreja, porque não tem ninguém, está aquele silêncio. Eu consigo rezar mais no meio do dia do que numa missa inteira, porque tem muita gente. Eu fico muito agitado, eu fico
olhando e eu não me concentro. Mas se não tem ninguém, eu consigo me concentrar. Só que, gente, eu chegava numa igreja, mesmo que eu sozinho, e eu já ficava, não, mas eu preciso ir embora, que eu tenho que trabalhar. Não, mas o que eu tenho que fazer hoje? E eu ficava apavorado para já rezar muito rápido e sair, apesar de eu amar aquele momento. E eu devagar eu venho saboreando assim, fica mais. Aí uns tempos atrás eu comecei a sentar e rezar o terço, devagar, uma meia horinha. Podia rezar em 15 minutos, tem gente que reza o terço em 15 minutos, mas eu não queria rezar em 15 minutos. E eu falei, eu vou, mas eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que fazer, cara, mas eu preciso deixar de ser Marta, eu preciso ser mais Maria. Até porque, eu já falei isso, tenho certeza absoluta, tudo o que eu tenho de bom na minha vida, foi Ele que me deu. Então, por que eu vou ficar preocupado em sair correndo para trabalhar, se não foi, nunca foi sair correndo para trabalhar que pôs o pão dentro da minha casa? Nunca foi, cara. Foi Ele. Quantas situações que Ele colocou o pão de cada dia dentro da minha casa, que Ele providenciou tanta coisa, que nem veio do meu esforço, do trabalho, digo, nitidamente, que não tinha nada a ver. Então eu venho experimentando deixar de ser Marta para ser Maria, deixar de viver na correria para buscar a sabedoria de Deus, para ficar mais perto dele. E queria dizer para vocês que a vida eterna é uma promessa. Ela está lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, fala assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse não pereça é não morra definitivamente, não pereça, não se acabe, não vá para o inferno, mas ganhe a vida eterna. Ele deu o seu Filho. Quem nele crê, quem seguir o que ele diz, terá a vida eterna. Se eu quero ter a vida eterna, eu já sei agora o que eu tenho que fazer. E por onde eu tenho que começar? Um dos maiores mandamentos, o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as forças, e ao seu próximo como a ti mesmo. Então quero deixar essa noite um convite, para que nós possamos procurar a vida eterna, procurar ganhar a vida eterna, por esse caminho que é Jesus, mas fazendo o que Ele nos pediu, e começando por esse mandamento do amor. Vamos amar as pessoas, amar o nosso próximo, amar com o amor como Jesus nos amou, sem interesse, simplesmente amar. Perdoar. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você está magoado? Tem alguém que você não está conversando? Perdoa. A falta de perdão é um muro. A falta de perdão é um muro que não nos deixa chegar perto de Jesus e pegar a graça, pegar a bênção. No começo dessa noite eu falei, é como se fosse um bolo. Pode pegar quantos pedaços quiser, mas se eu tiver que perdoar alguém, eu preciso já perdoar agora. Senão nessa noite eu não posso pegar minha fatia de bolo, eu não posso pegar minha bênção, eu não posso pegar a graça, o milagre que Ele quer nos entregar, porque a falta de perdão me impede de chegar perto, porque Ele nos pediu para amar, e para amar eu preciso perdoar. Não importa o que aquela pessoa fez comigo, se ele tem razão, se ele não tem razão, qual é o grau de problema, mas eu preciso perdoar, e perdoar de todo o coração, para que eu possa amar até quem fez mal para mim.
quero deixar esse pensamento hoje, nessa noite, sobre buscarmos a vida eterna. A vida é muito curta, mas a vida curta é essa aqui. Deus nos promete a vida eterna. Para eu ganhar a vida eterna, que eu possa então viver o que Jesus nos ensinou, começando por amar as pessoas, perdoar as pessoas de coração. Vou pedir para o Betico cantar uma música para a gente fechar esse momento. Se você quiser fechar seus olhos, pôr a mão no seu coração, vai rezando com essa música. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Quero amar, esse é o mandamento do Senhor. Jesus, venha sobre nós, faça-nos, Senhor Jesus, ver o que realmente importa, Senhor. Essa nossa vida aqui tão perene, tão curta, tão breve, como o nosso irmão se deixou falar para o Senhor. Nós temos a vida eterna, Senhor, e aqui só nos compete amar. O Senhor mesmo, nessa cruz, nos ensinou isso. Sim, Senhor Jesus, nessa cruz, nesse madeiro, o Senhor nos ensinou que nós só temos hoje, Senhor. E a única coisa que o Senhor pede é que nós amemos, porque nós só temos hoje. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Quero amar, esse é o mandamento do Senhor. Que Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, possa entrar dentro dos nossos corações e ouvir nossas preces nesse momento, e nos ajudar a entender o que realmente Ele espera de cada um de nós. Que na sua infinita bondade e misericórdia Ele toque no coração de cada um de nós, para que nós possamos perceber a brevidade da vida e procurar mudar nossas atitudes, nossos atos, viver uma conversão mais intensiva, buscar amar mais as pessoas, perdoar a quem nós temos que perdoar,
Que nós possamos ser mais Maria e menos Marta. Que no nosso dia a dia possamos levar uma vida menos agitada e colocar mais orações. Gastarmos mais tempo com Deus do que com as coisas. Que nós possamos trocar nossa correria do dia a dia pela correria da vida eterna, de buscarmos a vida eterna. Que a nossa vida eterna comece aqui agora. Se nós estivermos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, o nosso paraíso vai começar aqui. Vamos já saborear o amor de Deus, o carinho de Deus, e já vamos poder viver um pedacinho do paraíso aqui nessa terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe cada um de nós. Muito, muito obrigado por essa noite, por essa bênção, por vocês estarem aqui, dividirem um pedaço desse bolo comigo. Vou levar um monte do bolo para casa. Amém.